todos. É para mim uma alegria muito grande estar aqui nessa casa nova, bonita, não é? Casa nova tem um astral bom, não tem? Então, quem que veio de lá do Planalto aqui para assistir a palestra hoje? Do Planalto? Lá da sede antiga? É tudo aqui da vizinhança? Todos de lá? Pois é. Nós vamos falar de laços de família hoje. Mas antes de falar de laços de família, nós vamos falar um pouquinho dos laços com a casa espírita. Você sabe que é uma matrícula do espírito na casa espírita? Vocês já sabem disso? Já compreenderam? É uma matrícula. No plano espiritual que é feito, né? A gente tem o lugar da gente, a casa da gente. O meu é lá no Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Eu venho aqui, eu amo todas as casas onde eu vou fazer a palestra. Em cada um deles, em cada uma dessas casas, meu coração está presente, a gente ora por todos, mas é uma matrícula do Espírito. Na medida que a gente vai estudando a doutrina, a gente vai aprendendo a reconhecer os laços da gente com a casa. E quando é assim, a gente só fica realmente feliz se a gente viver dentro da casa espírita, dentro daquele sistema, digamos assim, um por todos e todos por um. A nossa causa é a causa do Cristo. Ah, mas eu não dou conta. Ah, mas eu sou pequeno. Ninguém perguntou o tamanho que é. Deus sabe o tamanho de cada um de nós. Eu esses dias estou pensativo com uma questão corriqueira que acontece na vida de cada um. E eu estou assim, meu Deus, bobo eu sei que eu sou mesmo, mas eu estou precisando de ajuda. Como é que eu faço? Porque a gente, para resolver as grandes questões, você vai como bobo, você vai procurando ali o caminho, né? Mas é assim que a gente vai encontrando o lugar da gente na casa espírita. E o que é a casa espírita? É o prolongamento da nossa casa. Quando a gente chega, por exemplo, num local de trabalho, né? Muitas vezes alguém fala assim, a família fulano de tal, e fala o nome da empresa. Quando a gente tem um pouquinho de entendimento, fala, meu Deus, não é, meu Deus, e agora, meu Deus, não é. A gente cala a boca, né? Ainda bem, né? Mas aqui não. Aqui é o prolongamento do nosso lar, né? Aqui nós somos uma família. Eu também, eu tenho uma partezinha aqui também. Nós somos uma família. Porque o Pai é um só. O Mestre Jesus é um só. O objetivo mais alto da nossa vida é a gente se harmonizar por todos os meios possíveis com o que determina a lei divina, da qual Jesus é o seu maior porta-voz. Então, ajustar a nossa vida ao que determina o Evangelho é o nosso sonho mais alto, é o maior objetivo da nossa vida. Pode ser o espírito mais sofredor, mais rebelde naquele momento, que o que ele mais deseja é encontrar esse ponto de harmonia com a lei divina e com ele. Essa busca nossa de nos harmonizar com as leis universais, de entrar em sintonia com o Pai, é então o nosso anseio maior. E dentro desse anseio maior, nós temos então os laços de família. Eu anotei aqui, o que é mesmo os laços de família? São os laços existentes entre os pais e os filhos.
que não possuem ligação genética, mas ligação afetiva. Tanto é que quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala das leis da família corporal e da família espiritual, né, nós temos a obra espírita que nos ensina que na Terra, nesse momento, é muito comum que os nossos familiares espirituais não morem dentro das nossas casas. Vocês concordam? Ah, mas como assim? Como que é meu familiar e não está dentro da minha casa? Seus melhores amigos. Aquele que quando você está a ponto de cair, fala, não, você vai dar conta. Continua mais um pouco. E dentro da nossa casa, quem é que está lá? Não são os espíritos evoluídos, aqueles que já cumpriram os seus deveres, que têm méritos espirituais, não são aqueles não. Esses, então esses nos abandonaram? Não, eles não nos abandonam. Quando a gente fala de laços de família, nós estamos falando da nossa vida espiritual, das nossas ligações espirituais uns com os outros. Os laços de família, na verdade, eles surgem no plano espiritual, em outras existências. Nós somos, como sabemos, espíritos milenares. Nós reencarnamos várias vezes em corpos diferentes, especialmente preparados para cada reencarnação, né? Para cada reencarnação. O corpo é preparado de acordo com as experiências físicas pelas quais os espíritos precisam passar. Então, por exemplo, a nossa reencarnação aqui na Terra, ela ainda é muito, na grande, 99,9% de provas, de expiações nesse momento, nessa nossa escola que ainda é de provas e expiações, a caminho da vida regeneradora, tá? Então, os nossos laços espirituais eles vêm de outras vidas, eles são eternos, eles já existiam antes e continuaram existindo depois do nosso desencarne, depois do nosso retorno à vida espiritual. É assim que a gente tem determinados amigos, determinados conhecidos, que a gente fala, mas parece que é meu parente. Mas não mora não mora dentro da minha casa. Às vezes, não mora nem na própria cidade. Eu já tive amigo meu que não está mais aqui e que continua sendo meus amigos, graças a Deus. Não morava aqui em Uberlândia. E os laços são eternos. A gente não tem isso? Mas qual que é a importância aqui? Nossa, a gente começa com o Evangelho, o relógio aumenta o movimento, vocês precisam de ver, esse negócio é esse, meu Deus. Então, dentro da nossa casa, que laços são esses? Laços de amor? Sim. Mas como? O amor vem de Deus. O amor do Pai por nós é uma coisa tão perfeita e tão sublime, que na verdade, por mais que a gente estude, por mais que a gente se prepare, qualquer palavra que a gente utilize para explicar isso, ainda fica faltando alguma coisinha. Esse amor do Pai por todos nós, por todo o universo, por toda a criação divina, ele nos liga uns aos outros.
É assim que dentro dos nossos lares, como nós somos ainda, nós estamos vivendo ainda existências de provação, de expiação e de prova. Se alguém falar mal de um filho na gente, eu não tenho, mas se alguém falar mal do meu irmão, dos meus sobrinhos, da minha irmã, mas aquilo ali perde a graça, né? A gente não quer ver. Mas de onde vem isso? É porque há algo maior que nos liga. Quando as coisas ficam difíceis, quando a dor assume uma situação gravíssima, quem vai acudir a gente? Não é meu amigo, não é meu melhor amigo, nem minha melhor amiga. É o familiar, é o que está dentro do lar. É o que está dentro do lar. E às vezes cuida tão bem que a gente fala, mas eu estou admirado. Tanto que fulano cuidou bem de mim agora nessa hora que eu precisei. Mas então, um estudo como esse nosso, para que a gente precisa estudar sobre laços de família? Por que a gente precisa pensar nisso? Porque laço de família é laço de amor, é ligação afetiva. Não importa que seja parente de sangue ou não. Os amigos de outras eras, de outras datas, de outras encarnações não estão dentro da nossa casa. Lá dentro da minha casa, está lá, aqueles para quem eu devo amor, cuidado, respeito, cumprimento dos meus deveres para com ele, cumprimento das promessas que eu fiz em outras vidas e não cumpri. Esses que estão com a gente, né? E ainda tem aqueles que a gente olha e fala assim, mas esse aqui não é da minha família, não. Não tem nada a ver comigo, não parece comigo, eu ensino desse jeito, faz o contrário. Então, no item 19 do capítulo 4, no item 19 do capítulo 4, não sei se essa mensagem é de Allan Kardec, meu Deus. Esse comentário de Kardec. Kardec vai falar desses espíritos estranhos que estão dentro do nosso lar. Eu, como fui professora durante uns 30 anos, eu ouvia muito pai e muita mãe dizer, nos melhores exemplos, nos melhores casos, isso aqui me desafia, isso aqui veio para me ensinar a ser pai, isso aqui veio para me ensinar a ser mãe. E às vezes é mesmo, que Allan Kardec vai falar nesse item 19 do capítulo 4, que Deus permite que espíritos estranhos renasçam no nosso grupo familiar. Mas dá muito trabalho, dá. Mas a lei que nos rege é de amor, é de fraternidade, é de perdão, é de cooperação, né? Nós temos uns para com os outros aquele dever de ir lá e reerguer o que sofre, o que está no fundo do poço, o que está enlameado, o que está envolvido em tanta dor que a gente fala, meu Deus, coitado do meu filho, coitada da minha filha. Meu marido, coitado, meu marido está nessa situação, mas ele não é ruim. E às vezes não é mesmo. Mas para que está junto? Para que a gente proponha reconciliação. Para que a gente ofereça uma amizade tão grande, um cuidado tão grande, a ponto da pessoa falar, eu estive a ponto de desistir. Quando eu lembrei do sacrifício da minha esposa e dos meus filhos, eu me fortaleci. Isso não existe? Esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. Nós precisamos, então, estudar a obra de Allan Kardec, conhecer o Evangelho de Jesus. E aí eu lembro mais uma vez as palavras de Ivone Pereira no livro Recordações da Mediunidade, quando ela nos afirma que
na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, nós encontramos resposta para todos os nossos problemas. A gente precisa, meus irmãos, a gente precisa aprender a ter olhos de ver. A gente precisa aprender a estudar os sinais. A gente precisa estudar situações para compreender, para perceber a providência divina em nosso favor. Porque, na verdade, quando a gente faz um pedido para Deus, esse dia eu estou pensando muito nisso, ele fala assim, não vai vir de lá e me dar a resposta, não vai mandar a resposta pelo WhatsApp, não vai mandar não, não é assim não, mas sem resposta não fica, sem resposta não fica. É uma pessoa que você fala assim, eu não sei porque que fulano falou aquilo, pode analisar que ali tem coisa boa. É uma criança que fala. É aquele amigo que tem muito tempo que nem te liga, de repente, não, fulano, sonhei com você, aconteceu isso e aquilo. Pode analisar. Pode chamar os protetores amigos para ajudar nas horas difíceis. Ainda tem mais uma coisa importante. A gente precisa orar dentro da nossa casa todos os dias. Para quê? A gente não come todo dia? Eu sou boa de prato, eu estou com um problema na área. Eu sou boa demais no prato, eu vou contar, estou enroscado, tem que diminuir esse peso. Mas e o espírito? Como que alimenta o espírito? Instrução, oração, leituras evangélicas, leituras da obra espírita, conversa saudável, conversa amiga, troca de ideias, tudo é alimentação para o nosso espírito, para a nossa alma. Eu vou contar uma historinha curtinha aqui. Houve um tempo em que eu fui muitas vezes lá no centro do Sobadeco. Eu não lembro mais o dia da semana, foi para me achar esse centro, hoje eu não dou conta mais não. Lá tinha um trabalho de desobsessão. A gente chegava, a senhora conheceu? A gente chegava e ficava lá uns 40 minutos no salão, calado, sem abrir a boca. Oh, meu Deus do céu! Mas lá tinha livro, né? Aí a gente ficava lá esperando o Sobadeco, e vontade de dormir, vinha, vontade de dormir, ia embora. A gente conversava com Deus e tal, né? Aí chegava o Sobadeco tinha uma voz mansa, calma, dessas que tinha o poder de chamar a atenção de todos para o que ele estava falando. E o Sobadeco um dia disse assim, que nós precisamos então fortalecer a nossa convivência com Deus enquanto o ambiente está calmo, enquanto tudo está aparentemente como nós queremos. Sabe por quê? Para quando chegar a hora das tormentas, que chega na vida de todos, não é? A nossa ligação com Deus esteja forte. E a gente tenha como dizer, não, eu oro todo dia, eu confio em Deus, isso vai dar certo, eu vou entender o que é. Se a resposta dessa questão for não, eu vou saber entender, porque nem tudo pode ser sim. Uma criança, vocês falam tudo sim para criança? Porque se falar, não está educando bem. Assim procede o Pai Celestial para conosco. Assim nós precisamos aprender a viver com Deus. Emmanuel, nas suas obras, costuma falar assim, que nós precisamos aprender a nos avizinhar de Jesus para fortalecer esse laço. Porque da mesma forma que o Mestre Jesus diz que eu sou o bom pastor,
Eu conheço cada uma das minhas ovelhas pelo nome, e nenhuma das ovelhas que o Pai Celestial me confiou se perderá. Maravilhoso, não é? Está no Evangelho de João. Acho magnífico, magnífico. Do mesmo modo, nós temos o dever de agir e de trabalhar do mesmo jeito dentro da nossa família. Ninguém pode se perder. Não tem jeito de eu ir lá para o plano espiritual, para o lugar dos meus sonhos, e a minha família e ficar um para trás. Está achando difícil? Pega o livro A Fé Cristo, autor Emmanuel, e leia lá, Quinto Varro, uma das encarnações de Dr. Bezerra de Menezes. Estava lá no plano espiritual, né? Estava lá no plano espiritual. Uma situação boa, o espírito evoluído, fiel a Deus, fiel a Jesus. Dr. Bezerra é Zaqueu. Essas informações estão no livro 13º Apóstolo. Então, desde o tempo de Zaqueu, desde aquela noite memorável em que Jesus pernoitou na casa de Zaqueu, Zaqueu nunca mais fez isso. E o tempo passou. E Quinto Varro estava lá no campo, no plano espiritual. De repente o Quinto Varro chegou e falou para um amigo seu e seu superior: amigo, eu vim pedir autorização porque eu vou voltar para a terra. Preciso renascer. O outro falou: mas por quê? Para quê? Você não precisa reencarnar agora não. Você tem merecimento para continuar aqui, continuar trabalhando, servindo Cristo daqui. Ele falou: não tem jeito. Meu filho Tassiano precisa de mim. Está mergulhado nas trevas. O inferno, conforme nos ensina a tradição religiosa, não existe. Porque o Pai Celestial, que nos ama tanto e que nos criou simples e ignorantes para sermos perfeitos, jamais vai abandonar qualquer dos seus filhos no inferno a vida toda. Não existe isso. Não existe purgatório. Quando eu era criança, sofria até com isso. Tinha medo de ir para esse lugar e eu pensava assim: você não dou conta de ir. No purgatório, no inferno também não quero não. Mas não tem. Mas existe as ondas de tanta dor, de tanto sofrimento. E ainda nesse lugar, ou nesses lugares, a presença da espiritualidade superior, que tem por missão executar a vontade de Deus, a vontade do Mestre Jesus, nosso divino governador, nosso modelo e guia, está lá. Deus Poço Socorro, tem ajuda, tem hospital. Quando o espírito aceita a renovação, quando ele aceita os ensinamentos, a sua aura se modifica. A tônica nupcial, sabe aquela parábola do festim de bodas? É a tônica. A túnica é do espírito, não é roupa não. Quando a pessoa se modifica, a sua aura demonstra e ela é ajudada. Então, ninguém está abandonado, ninguém está perdido. E por nossa vez, nós precisamos cuidar de cada um dos nossos familiares. Porque enquanto a gente não ajudar todos, nosso compromisso continua. Nós continuaremos renascendo junto com eles para ajudá-los. É o programa do Pai, o programa do amor divino para a família. Não basta só tolerar, é preciso amar e propor reconciliação. É preciso amar e propor
É preciso amar e propor vida nova. É possível. As famílias precisam, então, redescobrir o gosto de conversar, o gosto de falar de coisas simples, de coisas alegres, o gosto de viver momentos felizes na vida simples e humilde do lar. É assim, ali em volta daquele cafezinho. Se tiver pão de queijo, muito bom, porque nós os mineiros, nós gostamos demais do pão de queijo. Mas se não tiver, só o cafezinho quente já está bom. O restante do calor vem do coração, de alma para alma, de coração para coração. Então vamos analisar aqui, meus irmãos, há quanto tempo a gente não tira um momento para ter conversas como esta. É preciso tomar cuidado. O WhatsApp é muito bom, porque de repente um familiar da gente que nem mora aqui no nosso país, a gente acorda e fala com ele, manda uma mensagem com ele. Mas não é só mensagem, precisa ouvir a voz, é preciso falar com a pessoa. Porque ouvindo a voz, falando com a pessoa, se interessando por ela, a gente doa amor. Doando amor, as coisas vão se modificando. O coração do outro pode ser duro como pedra, mas se a gente vai oferecendo amor, se a gente vai afofando a terra, a planta cresce, a planta produz, dá flores, dá fruto e dá sementes até 100 por 1, conforme nos diz a parábola do semeador, não é? Então, vejam, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus está cheio de maravilhas. A lei divina nos oferece. A lei divina nos oferece, através tudo que a gente precisa para ser realmente feliz. Então a gente precisa ir preparando o terreno para chegar naquele lugar. Minha irmã fala assim, meus 2 filhos são adultos. Eu falo que eu preciso com eles, mas eu vou procurando um jeitinho. Porque se não procurar o jeitinho, não dá conta. Às vezes fala, mas não produz o resultado que é necessário. Nós somos assim. Eu vou voltar lá no quinto VAR, vou contar mais um pouquinho. Aí o amigo dele falou, mas de jeito nenhum, pensa bem. Tassiano ainda está lá nos templos olímpicos, perseguindo os cristãos, entregue a tentação indigna. Se você reencarnar junto com o Tassiano, você vai correr o mesmo risco que ele. E ele falou, mas eu sou pai. Como prosseguir sabendo a situação em que meu filho se encontra? Então, o amigo falou, então eu te concedo 5 lustros, 20 lustros, 100 anos, para você conseguir o que você quer. Nesse tempo, o que você fizer pela causa cristã, pela causa do Evangelho, será, eu vou dizer que no meu vocabulário tem muito tempo que eu digo, tá? Eu vou dizer que será acreditado no seu nome. E quinto Varro, então, reencarnou 2 vezes no livro Ave Cristo para ajudar o filho Tassiano. E na última reencarnação, em que ele era apenas um menino um adolescente, o quinto Celso, Tassiano, então, começa a aceitar o cristianismo. Essa é a nossa luta. Então, Emmanuel fala para a gente,
Emmanuel fala para a gente no livro Vida e Sexo que, por exemplo, se a gente causa um dano com um familiar, enquanto a gente não reerguer ele, até o momento em que a gente o conheceu, nós não estamos liberados. Nosso caso é um caso de amor. Amor é eterno, amor é para sempre. Nós estamos juntos para que nós transformemos então a parentela corporal na família espiritual. Deu para entender? Então eu agradeço os mentores dessa casa abençoada, Centro Espírita, Servos de Jesus e Maria. Agradeço aos meus protetores, agradeço a Deus, agradeço a Jesus e muito obrigada a cada um de vocês.